aula de hoje nós vamos continuar falando de rotina. Primeiro nós vamos revisar alguns verbos para falar de rotina e depois nós vamos aprender a falar sobre a rotina de outra pessoa. Let's go! First, let's review some vocabulary for things we do every day. Get up, take a shower, get dressed, have breakfast, go to work, start work, have lunch, finish work, arrive home, have dinner, watch TV, go to bed. Quando eu vou falar sobre a rotina de outra pessoa, vai ter uma alteração no meu verbo. O verbo vai ser conjugado para a terceira pessoa. Então, se eu estou falando sobre ele, ela, he, she, eu vou conjugar o verbo. Por exemplo, quando eu falo I work, verbo normal. I work in the morning. Se eu estiver falando sobre outra pessoa, se eu estiver falando, por exemplo, sobre a Emily. Emily works in the morning. I play the piano. She plays the piano. Então, observa que o verbo vai ter essa conjugação. Work, works. Study, studies. Have, has. Some important grammar. Vamos revisar primeiro os pronomes. Quando eu falar terceira pessoa do singular, que é o foco da nossa aula hoje, é o he, o she e o it. Então, para a terceira pessoa do singular, eu vou ter essa conjugação do verbo na afirmativa. Então, eu vou dizer I work today, you work today. Mas para he and she works today. Então, lembra que he, she, it é a terceira pessoa do singular. O verbo muda quando eu uso a terceira pessoa do singular. Agora, vamos ver as regrinhas para conjugação. Então, for regular verbs, eu vou adicionar o S, por exemplo, sit, sits, eat, eats, run, runs. Para os verbos que terminam em Y, eu vou tirar o Y, colocar o I no lugar e adicionar o ES. Então, fly, tiro o Y. IES, flies. Apply, applies. Try, tries. Para os verbos que terminam em S, Z, CH, SH, X, O, nós vamos adicionar ES. Então, press, presses. Fix, fixes. Watch, watches. Let's see some examples. Martha sits at her computer in the lab. She flies to London next Saturday. He watches soccer on TV on the weekend. Remember, all of these sentences use the third person singular. Vocês vão ter acesso a essas regrinhas, tá? Por escrito, eu vou deixar esse material prontinho para vocês estudarem, mas não se preocupem muito em decorar essas regras. Aos poucos, com os exercícios, vocês vão se acostumando em como conjugar os verbos. Agora nós vamos observar a rotina da Emily. Então, nós vamos descrever toda a rotina dela conjugando os verbos. Por quê? Se eu tô falando sobre a Emily, é she. Então, she, he and it tem que conjugar o verbo quando a gente está falando da afirmativa. Emily usually wakes up at 7:30. First, she has breakfast. Then, she brushes her teeth. Next, she takes a shower. After that, she gets dressed. Then, she puts on makeup. She goes to work at 8:30. The subway ride takes 20 minutes. She starts work at 9 o'clock. Later, she has lunch. At 5 o'clock, she finishes work and goes home. When she gets home, she cooks dinner. She sometimes goes to the gym in the evening. Finally, she goes to bed at 11 o'clock.
Para nos auxiliar a falar sobre rotinas, nós podemos usar os sequence adverbs. Então, são palavrinhas que vão indicar essa sequência de eventos, como then, after, que indicam depois, after that, que é depois disso. Let's see some examples. First, next, then, later, after that, finally. Vou dar um exemplo para vocês utilizando algumas dessas sequence adverbs. My brother gets up at 6 a.m. First, he takes a shower and brushes his teeth. Then, he has breakfast and goes to work. After that, he goes to the gym. Então, hoje nós aprendemos que na terceira pessoa do singular, he, she and it, nós temos que conjugar o verbo na afirmativa. Então, se eu tô falando de rotina, tô falando de atividades do dia a dia, né, que eu vou usar o presente, eu vou conjugar o verbo para falar sobre outras pessoas. Se eu tô falando sobre mim, não precisa. I work, sobre você. You work, também não precisa. Se eu tô falando no plural, sobre várias pessoas, também verbo normal. Então, a única situação que eu vou ter que conjugar o verbo vai ser para a terceira pessoa. Então, se eu estou falando de alguma outra pessoa, conjugo o verbo no singular.